Se você entrou nesse vídeo é porque está cansado de ganhar R$ 1.500 aqui no Brasil e está procurando um paizinho melhor para viver, né? Eu também. E como tem medo de andar de avião, está procurando um país aqui na América do Sul que dá para ir de ônibus, né? Então você entrou no vídeo certo, porque aqui eu vou listar os 5 países com os maiores salários mínimos aqui da América do Sul, porque a gente que é pobre tem que nivelar por baixo, né? E olha só, hein? Esse vídeo é para deixar o pobre no Brasil ainda mais indignado. Mas olha só, como eu sei que vocês são legais, se inscrevam aí no canal, deixem um like para ver se eu consigo fazer um pouco mais do que R$ 1.500, né? Pelo amor de Deus. Ajuda aí, vai, pela simpatia. É de graça. Vamos começar então. Em primeiro lugar, nós temos o Uruguai. Sim, nosso queridíssimo e pequenino Uruguai. Esse país tem um salário mínimo de 23.604 pesos uruguaios, que em reais, dependendo do dia da cotação, pode chegar a R$ 3.249. Ou seja, mais do que o dobro do salário mínimo brasileiro. E olha só, hein? Lá no Uruguai eles costumam pagar um pouco mais que o mínimo, assim como no Brasil também, né? A inflação no Uruguai em 2024 foi de 4,89%, o que é um número até interessante aqui para o nosso continente. Já em 2025, né, fazendo um cálculo de 12 meses, essa inflação baixou para 4,59%. O desemprego no Uruguai é 7,3%, o que pode ser considerado um pouquinho alto. Mas, olha só, a gente tem que levar em consideração 3 indicadores, né? Que é a taxa de atividade, né? Ou seja, a quantidade de pessoas em idade de trabalhar que vão procurar emprego, a taxa de emprego e a taxa de informalidade. Então vamos lá. Enquanto que o Uruguai tem uma taxa de desemprego de 7,3%, a sua taxa de atividade é de 64,2%, que é um número consideravelmente alto. E a taxa de emprego ou de empregabilidade é de 59,5%, o que dá um número também bom. E a taxa de informalidade, ou seja, de pessoas que estão trabalhando sem estarem registradas, ou seja, que seria no Brasil as pessoas que trabalham sem carteira assinada, chega a 21,3%. Parece alto? Bom, vamos ver daqui a pouco. Os setores que mais empregam no Uruguai são os serviços, o comércio, a logística, né, até porque tem um porto, o setor tecnológico, o setor do turismo, que é interessante, porque o Uruguai, além de Montevidéu, tem também Colônia do Sacramento, tem Punta del Este e tem também um litoral um pouco amplo até, além do turismo do interior, né? E também a construção, é um país que está investindo bastante na construção. Mas olha só, hein? Se atentem a essa informação aqui, o Uruguai não é um país para se trabalhar sem documentos. Não porque se perde os benefícios que eu vou falar em outro vídeo, né? Então se inscreva para não perder. Mas porque não é tão fácil encontrar vagas nos setores informais, né? Quando eu estive lá, a primeira coisa que me disseram foi: para trabalhar, faz os documentos. E o PIB do Uruguai cresceu em 2024 3,1%. É até um número interessante, levando em consideração as peripécias que nós estamos vivendo nesses tempos. Em segundo lugar, nós temos o Chile, com o salário mínimo de 529 mil pesos chilenos, que em reais são 3.013 reais. Olha só, outro salário que é praticamente o dobro do nosso salário mínimo. E claro, no Chile também se costuma pagar um pouco mais do que o próprio salário mínimo, né? A inflação no Chile em 2024 foi de 4,5%, enquanto que a inflação em 2025, acumulada em 12 meses, está em 4,1%, ou seja, uma baixa. A taxa de desemprego no Chile é de 8,9%, já pode ser considerada um pouquinho alta, né, até para a região. Mas claro, não podemos esquecer de levar em consideração os outros indicadores, né? Por exemplo, a taxa de atividade no Chile, né, de pessoas procurando emprego em idade de trabalhar, é de 61,9%, enquanto que a taxa de empregos é de 56,4%, um pouquinho menor do que a do Uruguai, né? Já a informalidade é de 26%, um pouquinho maior do que a do Uruguai. Os setores que mais empregam no Chile são o comércio, os serviços, a construção, a comunicação e finanças e a indústria. Por mais que a mineração seja o setor mais lucrativo do país, não é um dos que mais emprega, porque ele é altamente automatizado e
técnico. Já o PIB do Chile cresceu 2,6% em 2024. Em terceiro lugar, nós temos o Equador, com um salário mínimo de $470. Isso mesmo, a moeda corrente no Equador é o dólar. Desde o início dos anos 2000, o Equador resolveu dolarizar a economia, e eu já tenho um vídeo aqui no canal explicando o motivo e como isso está funcionando para o Equador. Esse $470, no dia da gravação desse vídeo, se traduzem em R$2.597. Pois é, esse paísinho andino tem um salário mínimo maior do que o brasileiro. E olha só que interessante o dado da inflação, hein? Em 2024, ela foi de apenas 0,53%. Inclusive, teve anos que não houve inflação no Equador, mas sim uma deflação, ou seja, uma redução dos preços. Só que talvez isso esteja ficando para trás, né? Porque a inflação em 2025 está em 1,7%. Apesar do aumento, ela é extremamente baixa. Claro, isso é devido à dolarização do sistema monetário. A taxa de desemprego do Equador é de 4,1%, que pode ser considerada baixa. A taxa de atividade é de 60%, ou seja, praticamente a mesma da do Uruguai e a do Chile, só que a taxa de emprego é de 44,3%. A menor até agora. Já a informalidade vai de 52% a 56%, dependendo do mês, né? Essa é uma taxa altíssima, o que significa que mais da metade dos trabalhadores não tem um regime de contratação formal, o que seria para nós aqui uma CLT, né? Os setores que mais empregam no Equador é a agropecuária, o comércio e os serviços. No Equador, a cada 100 empregos, 93 são do setor privado e 7 do setor público, o que é um número até interessante. Mas olha só que notícia ruim, hein? O PIB do Equador foi de menos 2,0%, o que quer dizer que houve uma queda. Em quarto lugar, nós temos a Bolívia. Rapaz, olha só que surpresa, hein? A Bolívia, logo esse país que está passando por uma crise política e até econômica ultimamente, mas mesmo assim, o seu salário mínimo é de 2.750 bolivianos, que em reais são 2.199. O problema está em conseguir ganhar esse salário mínimo, né? Já vamos ver o porquê. A inflação em 2024 foi de 9,97% e já pode ser considerada alta. Já em 2025, essa inflação está calculada em 16,92%, muito alta, ficando atrás apenas da Venezuela e da Argentina. A taxa de desemprego na Bolívia pode ser considerada baixa, porque é de apenas 3,67%. A taxa de atividade é normal, 62,8%, e a taxa de emprego é de 59,2%. Agora, o problema está na taxa de informalidade, que ronda os 84%, extremamente alta. Ou seja, é muita, mas muita gente trabalhando de maneira informal, o que significa que talvez não ganhe nem o salário mínimo. E se já é difícil ganhar o salário mínimo, imagina ganhar mais do que o salário mínimo. Então, se alguém está pensando em ir para a Bolívia, tem que pensar muito bem no que vai fazer. Já o PIB teve um aumento discreto de 0,73%. Considerado baixo. Em quinto lugar, nós temos a Colômbia, com um salário mínimo de 1.623.500 pesos colombianos, que em reais dá 2.188. Só que olha só, para chegar a esse valor de 2.188, é preciso contar com o Vale Transporte, que é obrigatório para todas as empresas na Colômbia. Sem o Vale Transporte, o salário seria de R$1.919. Só que todos que trabalham de maneira formal ganham esse Vale Transporte em dinheiro. Então, o valor do salário mínimo é de R$ 2.188. A inflação em 2024 foi de 5,2%, enquanto a de 2025 está calculada em 4,8%. A taxa de desemprego está em 8,6%, que já pode ser considerada alta. Só que a rotatividade também é alta, então não é tão difícil assim encontrar emprego na Colômbia. A taxa de atividade é de 63,90%, enquanto que a taxa de emprego é de 58,5%.
58,4%. Só que a informalidade é de 55,9%, a segunda maior até agora. Os setores que mais empregam na Colômbia é o comércio, as oficinas de automóveis, olha só, hein? A agropecuária, a construção, os serviços e a saúde, que é um setor lá que demanda muita mão de obra, hein? Agora, olha só, hein? O setor privado na Colômbia é responsável por 80% dos empregos formais, o restante ficando a cargo do setor público. É um número considerado bom, já que no Brasil, os empregos formais detêm apenas 70% da população, né? O PIB da Colômbia foi de 1,7% em 2024. Olha só, hein? Esses países são os que têm o maior salário mínimo aqui na região, né? Aqui na América do Sul. Mas o que não significa, em algum dos casos, que eles vão ter uma qualidade de vida melhor, porque é preciso levar em conta a inflação, a informalidade, os direitos trabalhistas, a facilidade de encontrar um emprego, a criminalidade, a atenção à saúde, a educação e muitas outras coisas, né? Que a gente vai falar em outros vídeos separados, né? Cada país com o seu vídeo. Por isso é preciso se inscrever. Mas e o Brasil, né? O coitado do Brasil que não apareceu nessa lista, né? Na verdade, o Brasil não estaria nem entre os 6 maiores salários mínimos, nem entre os 7, nem entre os 8 maiores salários mínimos. O que é uma vergonha pelo tamanho do nosso país, pela quantidade de empresas e de indústrias que nós temos aqui, até mesmo pela riqueza que a gente produz, né? Mas vamos lá, eu vou colocar o Brasil aqui nessa lista só pra gente fazer uma comparação, hein? Vamos lá. O salário mínimo no Brasil hoje é de R$ 1.518. Olha só, hein? Eu não sei se todas as regiões do Brasil, né, são assim, mas as que eu conheço costumam pagar um pouco mais. Mas é possível que em muitos casos, principalmente em algumas regiões, o comum seja pagar apenas o salário mínimo, né? O Brasil é grande e nem todas as regiões são iguais. A inflação em 2024 foi de 4,83%, enquanto que em 2025 nós estamos com 5,07%, o que significa que é menor apenas que a inflação da Bolívia. O desemprego está em 5,8%. O número não é tão ruim, apesar de que quem recebe Bolsa Família também conta como se tivesse empregado. A taxa de atividade no Brasil é de 62,4%, o que está na média dos países mostrado aqui, né? A taxa de ocupação é de 58,8%, sendo maior apenas que a do Chile, hein? E isso não é um dado muito bom. A informalidade no Brasil chega a 37,8%, ou seja, isso são 38,7 milhões de pessoas sem carteira assinada ou trabalhando de qualquer maneira informal, né? Isso coloca a gente pior do que países como o Uruguai e o Chile, mas melhor que os outros, né? O que também não é muito pra gente se gabar não, hein? Um dos setores que mais empregam no Brasil são o comércio, os serviços e o turismo. Nós já tivemos uma indústria muito forte, mas hoje a gente vê que algumas indústrias estão fechando no Brasil. O PIB no Brasil é de 3,4%, o que significa que foi melhor do que os países apresentados aqui, mas também nada para se gabar, porque o nosso país é enorme, nós temos indústria, nós temos empresas e muitas riquezas, então nós deveríamos estar crescendo pelo menos uns 5%. Depois dessa vergonha, eu peço por gentileza que vocês se inscrevam nesse canal e deixem um like, para eu não ganhar apenas o salário mínimo. Tchau!